a preservar a Broa da Vintes. Mas também temos outras funções, por exemplo, temos um museu que ainda na próxima segunda-feira vamos fazer um protocolo com a Câmara onde vamos ter um museu das confrarias, vamos ter uma biblioteca precisamente do ambiente. Nós temos em Avintes um parque ambiental que é uma referência no concelho e no país. A ideia que as confrarias é só para comer e beber está completamente ultrapassado. Nós temos uma confraria virada para a cultura, é assim que pensamos que todas as confrarias devem ser, se bem que, evidentemente, nos interessa preservar a Broa da Vintes e, mais do que nunca, a ASAI tem-nos dado um pouco que fazer, precisamente porque são produtos muito específicos que não podem estar nas normas europeias, mas para isso há exceções, que é o caso do pica no chão, que toda a gente gosta e que era proibido, agora já é permitido. É o problema do porco, a matança dos porcos, que antigamente era proibido, hoje já é permitido também. Todas as famílias podem matar o seu porquinho, pelo menos até 2 unidades ou 3. A Broa da Vintes, a nossa confraria, precisamente, não é só a defesa da confraria, mas é a defesa também do ambiente, ensinar aos miúdos como se come, e vão-me perdoar os homens do fast food, desde os hambúrgueres e essa coisa toda, que nós tentamos que a nossa juventude, e isso vamos às escolas, também dizer-lhes o que deve ser comido, dizer-lhe que o que é bom é comida tradicional portuguesa. E posso ver, por exemplo, eu gosto muito de tripas. Ou seja, vocês gosto muito de cozido à portuguesa, gosto muito de papas de sarrabulho. Comer bem. Comer bem, com conta, peso e medida, e não é comer como tem-se a ideia que as confrarias são, uma junção, e quando nos vêm desfilar nas ruas, ainda recentemente, em junho, nós fizemos o desfile de 30 e tal confrarias do país, e não sei porque todos nós somos assim pesadinhos, mas não é pelo muito que comemos, mas sim pelo requinte com que comemos. Conte-nos um pouco agora da história da Broa da Vintes que nos trouxe aqui, que podemos ver e cheirar, porque ela ainda estava quentinha quando aqui chegou. Foi o seguinte, foi no reinado de Dom Dinis que Dom Dinis preocupou-se muito com os incêndios no Porto. E então resolveu proibir todas as padarias na cidade do Porto. E fez a divisão em duas qualidades de pão. O pão leve iria para Valongo, que deu origem à regueifa. Os pão pesados iriam para o lado da Vintes. E aí começou-se a cultivar precisamente a broa. Deu origem às célebres padeiras, que eram mulheres bonitas que atravessavam o rio nos célebres barcos balboeiros, que subiam as ruas da Ribeira, da Rua do Infante, da Rua Mouzinho da Silveira, Santo António, e criou-se aí o mito que as mulheres da Vintes tinham umas pernas muito bonitas. E toda a gente diz que as mulheres da Vintes têm as pernas muito bonitas. E porquê era? Era precisamente porque elas transportavam o peso, a carga da broa, subir a encosta toda, vendendo o pão, ou a broa neste caso, vendendo os velhotes, que também é outra coisa que se fabrica em Vintes. E então criou-se o mito das balboeiras, das mulheres, das padeiras, criou-se o problema do fabrico da broa. Hoje a broa, posso dizer, antes a confraria já é das mais antigas do país, e quando a confraria foi fundada, vendiam-se à volta de 500 quilos dia. Hoje vendem 5.000 quilos dia por padaria. O que quer dizer que, e já temos, as padarias, evidentemente não somos nós, já tem um transporte semanal que leva broas para a Bélgica, para a Inglaterra, e agora entramos no mercado espanhol. Por isso, quer dizer, neste momento... Além fronteiras, a broa. Principalmente através dos nossos imigrantes. E é essa função que a confraria tem ido. Nós temos ido à Espanha, temos ido a muitos países levar precisamente a broa. E parecendo que não, nós temos proporcionado aos padeiros a entrada da broa no mercado internacional. E diga-me uma coisa, ainda há muitos padeiros a fazer broa de maneira artesanal em Avintes? Há 5 padeiros a fazerem broa artesanal. Neste momento a broa é certificada e todas as que tiverem um saquinho destes que diz esta broa é confirmada pela Confraria da Broa da Vintes, é verdadeira. A broa da Vintes, a verdadeira, dura à volta de 1 mês ou 2, pode-se comer durante 1 mês ou 2. As que se vendiam nos supermercados estão a desaparecer precisamente por causa da fiscalização que tem aparecido.
Exato. E tem proporcionado aos nossos padeiros uma entrada precisamente no mercado. Por isso, nós achamos nós somos todos, como sabe, amadores, nós somos unicamente, reunimos uma vez por semana para tratarmos dos nossos assuntos, do nosso museu, da nossa biblioteca, mas os beneficiários disto tudo são os padeiros. E diga-me uma coisa, ainda se cultiva milho em Avintes? Ainda, mas sabe como agora as broas já são aquelas misturas com os produtos, e agora o problema do sal que foi determinado, que tinha que baixar muito o teor do sal, tudo isso agora já vem a farinha produzida, e os padeiros só têm que fazer nas máquinas. Evidentemente que dos 5 padeiros não há 2 broas iguais, porque cada um tem o seu truque. Uns põem-lhe, por exemplo, lúpulo, outros põem-lhe cerveja, outros põem-lhe, quer dizer, elas têm que ter os sabores diferentes. Às vezes é difícil separar uma das outras, mas quem estiver habituado consegue determinar que esta é deste fabricante, aquela é daquela, mas no fundo a broa tem umas características muito especiais. É dura, é pesada, isto deve ser bebido com bom vinho tinto, é pesada, e temos 2 tipos de broa. Antigamente só se fazia esta broa. Mas agora não. Agora já se faz uma recheada com presunto e chouriço, também trouxemos, para depois poderem provar aqui. E hoje já são 2 produtos, porque as grandes superfícies já não compram só um produto, nós temos que diversificar. Então já se criou esta coisa interessantíssima da broa recheada, a broa normal, e, por exemplo, já não há, por exemplo, às sextas, sábados e domingos, ou vai cedo comprar lá às padarias ou já não os encontra. Uma questão. Veio trajado. Cada confraria tem o seu traje. Então explique-me este traje da confraria da Broa de Avintes. É a cor da broa. Exato. É o emblema da confraria que foi feita... Deixe que eu seguro no microfone para que me possa explicar. O emblema da confraria, que é preciso de uma broa e espiga de milho. E eu lhe pedi, se calhar, para nos mostrar para ali, se pudesse ser. Depois temos um emblema, que é estes que têm este douradinho de volta, são os corpos diretivos, os que são lisos são membros normais, depois tem uma medalha, também precisamente com o símbolo da confraria. Esta parte mais dourada é precisamente esta parte da farinha. Da farinha. Esta capa era usado pelos primitivos padeiros. Precisamente nós vamos... Isto é importante porque todas as confrarias vão buscar os seus trajes à história. Por exemplo, a confraria, vou lhe dar exemplo, a confraria do Leitão da Bairrada, a confraria das tripas à moda do Porto, a confraria do vinho do Porto, as 70 e tal confrarias que existem neste país, todas têm o seu traje. Pode haver uma ou outra que não corresponde ao traje antigo, dedicaram-se a entregar isto a um estilista, ou uma estilista que fizesse. Nós não, nós fomos buscar precisamente o antigo que havia. Esta capa é muito fina, precisamente por causa de poder atravessar o rio. Os braqueiros é muito fina, outras são mais grossas, o caso das confrarias do Norte, o caso da carne Barrosã, que já tem aqueles capotes. Por isso, cada confraria tem uma vestimenta em função da sua história. É isso que fazem as confrarias. E é precisamente, então, o traje da confraria da Broa de Avintes. Queria só explicar porque é que estou aqui estes emblemas todos. É que nós só utilizamos emblemas de outras confrarias que visitemos. Por isso, por exemplo, tenho aqui... Já visitam muitas. Tenho aqui emblemas da Argentina, do Uruguai, quer dizer, estes são só emblemas das confrarias. Quando virem, esta é a confraria do Bacalhau, por exemplo, esta é de Espanha, esta é da Argentina, quer dizer, temos aqui uma série de... Esta é uma confraria muito interessante, chama-se Confraria das Peraltas, que é só constituída por mulheres. Só por mulheres? Só por mulheres, que foi uma princesa que teve um castelo, que o rei mandou-a, porque teve amores que não eram correspondidos. E então mandou. E isto é uma confraria da Lausanne, desculpa. Doutor, é também este o nosso momento de irmos para intervalo. Relembro-lhe que na segunda parte vamos ter novamente a confraria de Avintes para continuarmos a conversa e também vamos falar sobre ambiente. Não sai daí. Seja bem-vindo à segunda parte do Contrastes. Relembro-lhe que hoje o nosso tema central é o ambiente. Mas neste momento regressamos à conversa com o Dr. Paulo Sá Machado da Confraria da Broa de Avintes. Não é assim?
Sim, senhor, cá estou. Cá estamos de regresso com as nossas broas. Diga-me uma coisa, é uma tradição que vai de família em família, a broa de vinhos? É uma tradição de tal maneira que, conforme eu tinha dito há bocado, cada família tem o seu truque para dar um paladar diferente. Eu falei há bocado e repito, posso falar na cerveja, no lúpulo, mais propriamente, porque é um produto que está mais ou menos generalizado. Quando tive a oportunidade de escrever a história da Broa da Vintes, que saiu a conferência editou já dois volumes, 2 edições, mas uma mais completa que outra, sobre a história da Broa, tive a oportunidade de visitar as 5 padarias e todas elas houve uma altura que não me deixavam ver. Era sinal que havia ali um truque. Um segredo. Um segredo, não é truque, um segredo. Mas cada uma tem o seu segredo. Isso passa de família em família. E continua bem guardado. E continua bem, ainda hoje, nos dias de hoje, continua isso muito bem guardado. Por isso acho que é uma das... Pronto, é como quase como provar o vinho do Porto, depende das misturas que se fazem. Eu digo isto porque gosto do vinho do Porto. E é que são segredos que passam também, os enófilos passam segredos uns aos outros e para selecionar as castas. Aqui não se põe o problema de selecionar as castas, mas sim selecionar determinados produtos que se misturam no tal farinha, no tal produto que é comum a todos. Que todos compram a mesma farinha, com as mesmas vitaminas, com os mesmos sal, com a mesma coisa. Depois está no toque final. Esta é uma broa mais alongada, há fabricantes que utilizam a broa mais achatada. Sim. E é o que se encontra mais até nos supermercados, é uma broa achatada, não é bem esta. Esta é a típica broa da Vintes. Esta é a típica. Formato. E todos têm uma particularidade. Não sei se esta se pode ver, mas é a couve por baixo para não agarrar ao forno. Há uma couve. Ou seja, ela é cozida com couve? Com couve por baixo. Engraçado que uma vez em Lisboa, eu tive a oportunidade estávamos lá numa ação, e diz-me assim, ai, que Nossa Senhora, isto é que tem que... Esqueceram-se, está sujo de couve. Não, é mesmo assim, ela tem que ser cozida é em cima de couve. E tem outra particularidade, quando se coze a broa, em alguns fornos, ainda se deve tapar o forno. Antigamente tapava-se com a bosta dos bois que os miúdos andavam nas estradas a colher, para tapar para não haver fugas de calor. E depois, quando era aberto o forno, tiravam-se as boas rapidamente. Para quê? Para depois de voltar a fechar o forno, para pôr lá um cabritozinho ou leitão. Por isso são coisas, tradições que ainda se mantêm. Hoje ainda há famílias que pedem aos fabricantes da broa que deixem lá, depois deles acabarem de cozer a broa, que deixem lá meter um leitãozinho ou cabrito, que é uma coisa espetacular lá cozinhar. É um sabor diferente? É um sabor completamente diferente. É um sabor completamente diferente. Isto são coisas que é uma pena perderem-se. Tentamos escrever essas histórias todas para ficar para os nossos netos. Acho que isto é o que vale a pena aproveitar das confrarias, é a história de cada produto e de como se faz. Eu ia lhe perguntar precisamente quantos membros fazem parte da confraria da Broa da Vintes? Não se vai assustar, mas somos perto de 200, 180 membros, se foram 17 fundadores. Hoje, por uma questão de logística, porque ainda fazemos a festa de Natal, a festa da confraria, e é impossível juntarmos as famílias, e nós neste momento optamos que só estamos a autorizar por ano 2 elementos, por isso já é difícil entrar na confraria, Deus queira que conserve muitos anos, mas nós aqueles que forem desaparecendo ou que se demitem, nós já não preenchemos esses lugares. Ou seja, quais é que são os requisitos para fazer parte da confraria? Tem que ser convidado, depois tem que ir ser a uma reunião de direção e tem que os membros da direção todos concordarem, porque se houver 1 ou 2 que não concordem, já não entra. E relembra que só são convidados 2 por ano? Só 2 por ano. Há questão de 3 anos esta parte, porque nós começámos por utilizar 20 e 30 de cada vez. Havia tantos pedidos, ainda hoje já há tantos pedidos, mas agora só autorizamos 2 por ano. Isto sem contar com os membros honorários, sem contar com as figuras públicas que nós convidamos em todos os capítulos, chama-se assim às cerimónias, em todos os capítulos, que é para atrairmos os órgãos de comunicação social e as televisões. Convidamos presidentes de Câmara, ministros, convidamos grandes esportistas, convidamos atores de televisão, mas isso são membros honorários só para, pronto, chamar o show-off. Mas membros somos 180 e tal, perto de 200. O que já é um número assinalável para uma confraria.
temos que reduzir, eu espero, temos que reduzir muito, muito, muito. Eu acho que a confraria acima, até aos 100 membros, é funcional. Depois de 100 membros é muito difícil controlar uma confraria deste género. Dr. Paulo Sá Machado, quero agradecer-lhe por ter vindo ao Contrastes, por nos ter vindo falar da história da Broa de Avintes e também sobre a confraria. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado nós, obrigado. Dr. Paulo, obrigado. Vou relembrar-lhe o número de telefone para o qual pode ligar para falar connosco, é o 022 011 4581. Eu regresso aqui ao ambiente, é assim, não é? Também os vi muito atentos à conversa sobre a Broa de Avintes e vou perguntar-lhe se gostam de broa. Claro, sim, sem dúvida. Não sou completamente contra o fast food, mas claro que a comida tradicional portuguesa e a broa são coisas que são indispensáveis, obviamente. Eu também, até no intervalo, estava a comentar que sou apreciador da Broa de Avintes. E há uma particularidade nestes produtos tradicionais que têm uma influência grande na conservação da biodiversidade. Ou seja, são estes pequenos produtos em que se leva à produção de determinadas espécies de planta ou de determinado animal que muitas vezes promove a conservação da biodiversidade. E até porque ouvimos mesmo o Dr. Paulo, da Confraria da Broa de Avintes, dizer que a Confraria também tinha outras questões que não apenas neste caso da Broa de Avintes, também se preocupavam com o ambiente. Não é? Exatamente. Sim, são meios importantes também para disseminar boas práticas e para se poder pôr, digamos assim, as pessoas a refletirem sobre determinados assuntos. Portanto, não só os ligados diretamente à confraria, mas certamente que o ambiente também terá lugar num encontro deste tipo. Nós terminamos a primeira parte da nossa conversa com as crianças e com a importância que as crianças têm para transmitir também elas os valores aos pais. As vossas campanhas de sensibilização partem também muito do princípio que as crianças são de facto importantes para o futuro. Sim, portanto, na sequência do que foi já falado, as crianças entendemos que serão o principal veículo, porque de facto não têm muitos dos vícios dos adultos e, portanto, conseguem mais rapidamente adotar comportamentos ambientalmente mais saudáveis. Também ainda seguindo aquilo que foi referido pelo representante da confraria, por exemplo, nós no Parque Biológico de Gaia, que se situa em Avintes, fazemos ao primeiro e ao terceiro sábado de cada mês, durante todo o ano, um trabalho de anilhagem científica de aves. Ou seja, nós fazemos captura de aves selvagens, em que fazemos marcação com anilhas e fazemos toda uma recolha de dados biológicos